Olá, nossa aula de hoje é sobre aposentadoria por idade. Uma aposentadoria que contempla todos os segurados da Previdência Social. E ela é instituída em obediência ao comando constitucional que está lá no artigo 201, quando fala que um dos eventos a serem cobertos pela Previdência Social será a idade avançada. E nesse mesmo artigo, o artigo 201, parágrafo 7º, diz que é assegurada a aposentadoria no regime geral de Previdência Social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher. Reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Veja, a própria Constituição já determinou de pronto qual é a idade limite mínima para se conceder a aposentadoria por idade. Não é que a Constituição criou a aposentadoria por idade. Ela traça os critérios que deverão ser obedecidos pela lei que vai instituir esse benefício dentro do regime geral de Previdência Social. E a Lei 8.213 traz nos seus artigos 48 ao 51, exatamente a aposentadoria por idade. Então veja, se tem na Constituição a idade mínima exigida para essa aposentadoria, a lei não poderá trazer outro limite. O limite foi fixado pela própria Constituição Federal. Mas lá diz 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher. Reduzindo em 5 anos para quem? Veja, para o trabalhador rural. 5 anos para o trabalhador rural. Então ele se aposenta como? Com 60 anos homem e 55 anos mulher. E também para aqueles que exercem atividade em regime de economia familiar. Nestes incluídos, o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Cuidado! O produtor rural que exercer a atividade em regime de economia familiar, ele vai ser classificado como no regime geral? Você já sabe, como segurado especial. O pescador artesanal como segurado especial. E o garimpeiro que exercer atividade em regime de economia familiar? Não esqueçam, como contribuinte individual. Ele exercendo ou não o garimpo, a atividade extrativista mineral, em regime de economia familiar ou não, ele é um contribuinte individual. Mas se exercer essa atividade em regime de economia familiar, aí sim ele terá uma redução na idade mínima exigida para a aposentadoria por idade. Então, já pela própria Constituição, você tem que tomar cuidado. Quais são os requisitos básicos, essenciais, para que o segurado da Previdência Social tenha direito a se aposentar por idade? Qual? Qual o requisito básico? Ora, se tratando de aposentadoria por idade, o primeiro requisito a ser preenchido é a idade mínima exigida
para o benefício. Então, você já sabe, no caso do homem, 65 anos. No caso da mulher, 60 anos. Tem uma redução de idade aí de 5 anos. Então, eu vou reduzir 5 anos para quem? Para o trabalhador rural. Trabalhador rural, eu posso incluir o empregado rural, o trabalhador avulso rural, o segurado especial. Vai incluir também o garimpeiro em regime de economia familiar. Então, esses vão se aposentar como? 60 anos se homem, 55 anos se mulher. Professora, são somente esses que têm a redução de 5 anos? Os professores que se dedicam à educação infantil ou ao ensino médio e fundamental não têm 5 anos na redução da idade mínima exigida? Não, e eu tenho que chamar bastante atenção de vocês. Veja, no caso dos professores que vão querer se aposentar por idade, somente por idade, dentro do regime geral, eles não terão a redução de 5 anos na idade mínima exigida. Não tem, tá? Não tem. Então, pensa o seguinte, você hoje está indo buscar o seu sobrinho na escola, numa escola privada. Aquela professora que vai te entregar a criança, ela se dedica ao ensino fundamental. E você não fala nada, mas pensa o seguinte, professora, se a senhora quiser se aposentar por idade, terá que ter 60 anos. Igual ao rapaz, igual à moça do caixa da padaria ao lado. Não tem distinção. Então, na aposentadoria por idade, nenhum professor tem redução de 5 anos na idade mínima exigida. Nem aqueles que se dedicam à educação infantil, ao ensino fundamental e médio, nem aqueles. Somente quem? Somente os trabalhadores rurais e o garimpeiro, mas o garimpeiro que exercer a sua atividade em regime de economia familiar. Só isso, tá? Agora, o requisito idade está completo. O outro requisito qual é? A carência mínima de contribuições. Então, para se aposentar por idade, o segurado deve apresentar 180 contribuições mensais para efeito de carência. Sendo que o segurado especial, ele vai apresentar o quê? 180 meses de exercício efetivo na atividade rural, imediatamente anteriores à data do requerimento. Ainda que esses 180 meses de exercício na atividade rural seja de forma descontínua. E lembrando bem, quero que vocês estudem bem os artigos 27, né? 25, 26 e 27, mas principalmente o 27 da Lei 8.213, veja ele agora, porque ele teve alteração com a Lei Complementar 150. Como que vai ser computada a carência? Quais as contribuições que vão ser consideradas para fins de carência? Já vimos isso na aula de carência. Então, pois bem, carência mínima de 180 contribuições. Somente esses dois requisitos. Idade mínima e carência. Não precisa estar a pessoa na condição de segurada. Mesmo que ela tenha perdido a condição de segurada, essa vai ter o quê? Poder ter aposentadoria por idade, desde que cumprida a carência mínima e a idade mínima exigida. Pode isso acontecer em tempos
distintos. Não há problema. Em tempos distintos. Vamos ver? Imagine um homem que tenha trabalhado durante 20 anos numa empresa. De repente, aos 55 anos, ele fala, olha, acabou, não quero mais trabalhar. Não vou, não quero, não estou afim. Pede demissão. Olha, se ele pede demissão, o desemprego dele não foi involuntário. Ele passará por um período de graça, não é? Ainda vinculado à Previdência Social. Então, se ele tem mais de 20 anos lá, ele vai ter um período de graça de até 24 meses. 12, porque ele parou de contribuir. E mais 12, prorrogação de mais 12, porque ele tem mais de 120 contribuições ininterruptas. E ele não volta mesmo a contribuir. Passados os anos, ele completa 65 anos. Hoje é o seu aniversário. Pode dar-lhe os parabéns e a boa notícia. Seu José, hoje o senhor faz 65 anos e poderá ter a aposentadoria por idade no regime geral de previdência social. Seu José, mineiro como eu, desconfiado, né? Ficou olhando para você e falou, mas eu? Há muito tempo eu não pago mais nada. E normalmente fala assim, nada, o INPS, né? Quer dizer, o certo seria, eu não contribuo para o regime geral de previdência. Mas, seu José, o senhor tem direito à aposentadoria por idade. E aí você vai explicar por quê. Seu José, o senhor tem a idade mínima exigida, 65 anos. Cumpriu a carência mínima lá atrás, quando completou 180 contribuições. E a lei garante essa aposentadoria, seu José, mesmo que o senhor não esteja mais na condição de segurado. Portanto, seu José, o senhor tem direito à aposentadoria por idade. Boa notícia a ele no dia do seu aniversário. Então, para a gente guardar, na aposentadoria por idade, precisa o indivíduo estar na condição de segurado do regime geral? Não. Basta que ele tenha cumprido o quê? Carência e idade mínima exigida. Ok? Vamos lá. Vamos conceder, então, a aposentadoria por idade, já diante, né, do preenchimento dos requisitos, idade mínima e carência. E agora, qual vai ser o valor da aposentadoria do seu José? Vimos isso. Na aposentadoria por idade, é um benefício que é calculado através do salário de benefício. E essa aposentadoria corresponde a 70% do salário de benefício, mais acrescido de 1% para cada grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar esse acréscimo a 30%. Então, no máximo, a aposentadoria por idade chega a 100% do salário de benefício. Esse salário de benefício, ele é calculado pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição do seu José, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. A multiplicação pelo fator previdenciário só vai ocorrer se resultar numa renda mais elevada para o segurado, no caso, para o seu José. Caso contrário, eu vou ter o salário de benefício dele sem a multiplicação do fator previdenciário. Viu? Então, a utilização do fator previdenciário, nesse caso, é opcional, sendo aplicada somente se for mais vantajoso para o segurado, conforme se verifica no artigo 188-A do decreto 3.048, que é o decreto que você deve estudar. No caso do segurado especial,
o benefício de aposentadoria por idade não tem esse cálculo, essa sistemática de salário de benefício. No caso dele, o benefício será no valor de 1 salário mínimo. O seu José está feliz, fizeram o cálculo, e agora nós temos que ver, no caso do seu José, ou de outro segurado, né, que a partir de quando a aposentadoria por idade será devida. Veja, nesse caso, eu divido os segurados em empregados e empregados domésticos e os demais. Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar, pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail.com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou, em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então, eu espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco neste curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.